Você já acordou no meio da madrugada com aquele cheiro que não pertence ao sono, que não pertence ao conforto, mas que se infiltra nos seus sonhos como fumaça densa e fria? Não estou falando do cheiro de incêndio, nem do cheiro de chuva tardia. Falo de algo que remete à familiaridade, algo doce e fermentado, mas que carrega consigo uma nota metálica, um eco de algo que deveria ter sido enterrado há muito tempo. Um cheiro de pão, sim, mas um pão que talvez fosse mais um lembrete. Se você sentiu isso, talvez você entenda, mesmo que superficialmente, a atmosfera que envolvia a cidade de Puebla em 1924. Naqueles anos após o tremor da Revolução, quando a fome não era apenas de comida. Era uma fome de paz, de esquecimento e talvez de redenção. Nós estamos falando de Regina. Regina não era uma figura que se destacava na multidão. Ela era cinzenta. Suas roupas, sempre em tons de terra e brasa, pareciam absorver a luz da rua estreita onde ficava sua padaria, a Panaderia El Suspiro. Em Puebla, naquele ano específico, a vida era uma sucessão lenta e poeirenta de dias iguais. O cheiro de incenso barato misturava-se ao cheiro de cal, e o silêncio noturno era pesado, interrompido apenas pelo sino distante de alguma igreja ou pelo trote lento de um burro de carga. Mas, para quem morava nas redondezas do bairro dos Artistas, ou para quem precisava atravessar a Rua das Chagas, na calada da noite, havia um som constante, um ritmo hipnótico que quebrava a opressão da escuridão. O som das mãos de Regina trabalhando. Ela era a única que parecia desafiar o ciclo natural do sono. A Panaderia El Suspiro abria suas portas, ou melhor, sua pequena janela de entrega, muito antes do sol. Mas o trabalho começava muito antes disso. Começava no ápice da noite, quando as sombras são mais longas e a alma das pessoas parece mais vulnerável. Regina, com seus 40 e poucos anos indefinidos, era uma viúva de poucas palavras. Seus olhos eram fundos e secos, com a paciência imensa de quem observa a massa crescer sem pressa. Eram olhos que não piscavam, que pareciam estar sempre avaliando a elasticidade de algo invisível. Ela não tinha aprendizes, nem ajudantes. Todo o trabalho era dela. Desde acender o velho forno de pedra, que parecia um monstro esfomeado no canto da cozinha, até a etapa mais crucial, o amassar, o sovar. O pão que Regina produzia era lendário, mas de uma maneira estranha. Não era famoso pela riqueza dos ingredientes, pois naquele período os bons ingredientes eram escassos. Era famoso pela sua qualidade de permanência. Diziam que o pão de Regina alimentava não só o corpo, mas também a memória. Quem comia o pão de luto, o mais procurado, sentia-se estranhamente leve. Não era apenas saciedade física, era um alívio da alma, um tipo de esquecimento temporário da dor ou do medo que os afligia. As pessoas faziam filas silenciosas na madrugada, esperando não apenas pelo alimento, mas por aquele breve momento de paz digestiva. E aqui começamos a tocar o âmago da questão. Se você está aqui, se chegou a este ponto da narrativa, talvez sinta a necessidade de saber o que há por trás das portas que nunca se abrem completamente. E eu te convido a ficar. Preste atenção nas palavras, pois as portas que Regina abria, ela abria somente para si mesma, em um pacto silencioso com a noite. E se você sente que deveria saber mais, talvez seja porque o silêncio da noite já te contou algo parecido. Por favor, permaneça. E se puder, marque este lugar. É melhor enfrentar isso sabendo que há outros que escutam. O mistério não estava no forno quente ou na farinha fina, mas no modo como Regina manipulava a massa. Se você já fez pão, sabe que sovar é um ato de força e paciência. É bater, esticar, dobrar e virar, até que o glúten se desenvolva e a massa ganhe vida. Mas o trabalho de Regina não parecia envolver força, envolvia persuasão,
Naquela cozinha de paredes escuras e pedra fria, iluminada apenas por uma lâmpada a querosene que piscava com uma luz laranja e doentia, Regina trabalhava sobre uma tábua de madeira antiga, gasta pelo tempo e pelo atrito de incontáveis fornadas. Ela nunca usava luvas. Suas mãos eram grossas, mas surpreendentemente macias, e se moviam com uma precisão cirúrgica. Quando ela pegava o que parecia ser a pré-massa, o material inicial, o som era diferente. Não havia aquele thump seco do encontro da farinha com a madeira. O som era úmido, quase um slap mole e lento, seguido por um arrastar suave, como se a massa resistisse com uma inércia própria viva. Os vizinhos, que tentavam ignorar o som noturno, muitas vezes comentavam a estranha consistência daquele começo. Eles ouviam Regina trabalhar das 11 da noite até as 3 ou 4 da manhã. 4, 5 horas de batidas rítmicas, lentas e profundas. Não parecia o bater de uma massa. Parecia o bater de um músculo pesado. Havia algo na cor daquela massa que perturbava. Na luz fraca da querosene, ela não era branca creme ou bege suave, como seria de esperar. Ela tinha um tom ligeiramente rosado, opaco, com reflexos que pareciam suados. Quando Regina a esticava, a massa se alongava de forma anormalmente elástica, quase como pele esticada. E o mais perturbador, o cheiro. Não era apenas fermento. Havia um aroma de terra úmida misturado a algo ferroso, mineral. E sutilmente, quase imperceptível, um cheiro que as pessoas de Puebla não sabiam nomear, mas que associavam vagamente à exaustão e ao sal. Um cheiro de luto, realmente. As pessoas que esperavam na fila da padaria eram invariavelmente pessoas carregadas de preocupação. Viúvas de guerra, comerciantes falidos, mães que perderam filhos para a gripe ou para a pobreza. Elas vinham a Regina buscando alívio. E ela o dava. Você precisa entender a psicologia da época. A dor era uma companhia constante. E se alguém lhe oferecesse um pão que prometia levar embora, por algumas horas, o peso da sua tristeza, você perguntaria de onde veio a farinha. Ou você apenas pagaria e comeria, faminto pela leveza. Regina era uma ouvinte silenciosa. Enquanto preparava as entregas, ela escutava as murmurações dos clientes. As histórias de perdas, de insônias causadas por arrependimentos, de medos futuros, e ela oferecia o pão apropriado, o pão da lembrança amarga para quem não conseguia esquecer uma traição, o pão do sono pesado para quem sofria de pesadelos repetitivos, e o pão de luto para quem tinha perdido um ente querido e precisava continuar respirando. O que a tornava tão eficaz? O que fazia as pessoas voltarem era o efeito. As pessoas comiam e sentiam-se vazias, vazias no bom sentido. O espaço onde a dor residia estava por um tempo oco. E essa sensação de desprendimento era mais viciante do que qualquer droga conhecida. Mas de onde vinha essa leveza? É aqui que a atmosfera se torna opressiva. Pense na sua memória mais dolorosa. Aquela que você esconde no canto mais escuro do seu peito. E agora imagine que alguém pode extrair o peso daquela memória, deixando apenas a casca do evento. Para Regina, a padeira, a massa não era apenas farinha e água. Era um meio, um catalisador. Ela estava sovando, misturando e incorporando, e o que ela estava sovando não era glúten. Nos fundos da panaderia El Suspiro havia um pequeno pátio, quase sempre envolto em sombra, mesmo durante o dia. Nele havia um poço, mas era um poço seco, tampado por uma pesada laje de pedra que ninguém jamais viu Regina mover. E havia o cheiro que se intensificava depois que a última fornada saía do forno. Um cheiro de limpeza química e terra revolvida. Os clientes, exauridos de suas longas jornadas noturnas ou de suas vidas duras, tinham uma aparência comum ao chegarem à padaria. Pesados, curvados, com as mãos crispadas. Mas ao saírem, com o pão quente nas mãos, a mudança era visível.
Eles andavam mais eretos, seus passos eram mais leves. Alguns pareciam até confusos, como se tivessem esquecido momentaneamente o motivo da sua pressa. Essa leveza, no entanto, vinha com um preço. Um dos primeiros a notar algo de realmente errado foi Dom Ricardo, o celeiro da esquina. Dom Ricardo era um homem metódico e tinha uma dor crônica no joelho que o impedia de dormir profundamente. Ele começou a comprar o pão do sono pesado. Nas primeiras semanas, ele dormia como uma pedra, acordava renovado, o joelho doía menos. Ele elogiava Regina efusivamente. Mas depois de alguns meses, Dom Ricardo começou a mudar. Ele não estava mais triste, o que era um alívio, mas ele também não estava mais alegre. Ele estava apagado. Sua oficina, antes cheia de risadas abafadas e o cheiro forte de couro e óleo, começou a se silenciar. Ele parou de rir das piadas. Ele parou de se lembrar dos nomes dos seus clientes mais antigos. Ele começou a olhar para as suas ferramentas que ele havia usado por 40 anos, como se nunca as tivesse visto antes. O peso da dor havia sumido, mas, junto com ele, parecia ter desaparecido o peso da sua própria identidade. Dom Ricardo não conseguia mais sentir nada com a intensidade de antes. Ele era um esboço de homem, caminhando levemente demais pela rua. E ele continuava voltando para Regina. Ele precisava de mais leveza, mesmo que não soubesse mais o que estava aliviando. A padeira operava no reino do intangível. Ela não roubava dinheiro nem objetos. Ela roubava aquilo que tornava a vida pesada, mas, paradoxalmente, também a tornava real, a essência do sofrimento. E esse ingrediente etéreo, o que fazia o pão ter aquela elasticidade estranha e aquele tom rosado, precisava ser incorporado, amassado, sovado na massa. Regina não precisava de muita matéria-prima física para essa parte do processo. Apenas uma farinha base, a água necessária e o que ela coletava, noite após noite, de seus clientes. Imagine a cena. A cozinha fria, o vapor pesado pairando no ar, a luz oscilante. Regina se curva sobre a massa rosada. Ela a estica e, por um instante, você jura que a massa brilha com um reflexo opaco e fugaz. Ela não usa o punho para bater. Ela usa a palma aberta, em movimentos lentos, como quem acaricia, ou mais precisamente, quem extrai. A sensação não é de violência, mas de absorção. E se você estivesse ali, observando, o horror viria não do que você via, mas do que você entendia que estava acontecendo. Ela não estava apenas misturando, ela estava transferindo. Ela estava pegando o peso emocional, a carga psíquica da dor humana, e transformando-a em algo maleável, algo comestível. E o que acontecia com esse peso depois que ele era extraído? Para onde ia a dor, o luto, a amargura que eram retirados de Dom Ricardo e dos outros? Eles se tornavam o fermento mais secreto e poderoso da panaderia El Suspiro. Eles se tornavam a razão da leveza do pão, mas o processo era desgastante. Você nunca via Regina cansada de verdade, mas você notava a exaustão acumulada em seus arredores. A cozinha parecia sugada de cor. O ar era sempre denso, como se fosse difícil respirar ali dentro, como se o peso recém-extraído ainda estivesse flutuando antes de ser devorado pela massa. Regina estava sovando a própria substância da tristeza humana, fazendo dela um ingrediente, e o pão que saía do forno era um portal de alívio para quem o comia, mas um portal de acumulação para a padeira. Ela precisava manter aquele peso em algum lugar. E a massa era o receptáculo temporário. Pense nisso agora, enquanto você está sozinho na sua casa, talvez ouvindo isso com fones. Quantas vezes você já sentiu um alívio repentino após um período de grande estresse? Uma leveza que parece errada, quase vazia. Quantas vezes você sentiu que deu um pedaço de si, de sua preocupação, para outra pessoa? Regina era essa outra pessoa, mas em uma escala industrial e sombria.
Ela estava transformando luto em alimento, alívio em vício, e o estoque dela estava crescendo. A cada pão vendido, mais material humano, mais sofrimento condensado, ela tinha para trabalhar. Mas para onde ia o excesso? A parte que não podia ser totalmente incorporada, a parte mais densa do horror, onde ela guardava o que restava da dor que tirava das pessoas. O forno rugia baixo, um calor que não parecia aquecer, apenas cozinhar. Regina olhava para a massa pela última vez antes de dividi-la. Aquele olhar não era de satisfação, mas de profunda necessidade. Ela precisava daquele processo, daquela transferência para continuar. E o que restava na tábua, depois que ela limpava, não era apenas farinha. Havia um resíduo fino, quase como pó, que Regina raspava com cuidado obsessivo, recolhendo até o último grão. Esse pó não tinha cheiro de farinha, tinha o cheiro de ausência. Ela o guardava em um pequeno pote de cerâmica escura ao lado da sua cama. Ninguém sabia o que ela fazia com esse pó, a destilação final do sofrimento de Puebla. Ninguém sabia porque ela precisava guardar a essência destilada da amargura. Mas Dom Ricardo, o celeiro, um dia esqueceu o nome de sua própria esposa. Ele a olhou sem reconhecimento e apenas sentiu um desejo vazio de comer mais pão do sono pesado. Naquela noite, ele estava na fila da padaria, parecendo uma casca vazia. E quando Regina lhe entregou o pão, ele agradeceu com uma voz rouca e indiferente e se virou. Mas enquanto ele se afastava, o padeiro da Rua da Cal, um homem que odiava Regina, viu algo que Dom Ricardo não viu. Ele viu, no braço de Dom Ricardo, onde o punho deveria estar forte e cheio de vida, uma marca. Não era um corte, nem uma doença. Era uma área da pele que parecia mole e esvaziada, como se o músculo e a densidade sob a pele tivessem sido substituídos por ar. E Dom Ricardo caminhava com a leveza de um fantasma, que não sabia que estava morto. O padeiro da Rua da Cal, que nos serviu de testemunha anônima por tanto tempo, viu o pão na mão de Dom Ricardo. E ele começou a entender que Regina não estava apenas sovando massa, ela estava drenando, e a substância que ela adicionava ao pão, que dava aquela leveza efêmera e aquele sabor único, não era mais do que a destilação, a alma e o peso da vida que ela roubava de seus clientes. Ela estava sovando memórias, ela estava sovando luto, ela estava sovando a essência da experiência humana. E a cozinha dela, a tábua de madeira gasta, o forno faminto, tudo estava esperando para receber a próxima dose. Se você está sentindo um calafrio agora, se essa sensação de leveza e vazio te incomoda, se você está olhando para os cantos da sua sala, talvez seja porque você compreendeu a intimidade desse horror. E se algo disso te tocou, ou se você já sentiu um cheiro assim, deixe um sinal nos comentários, apenas uma palavra. Eu ouvi isso. É importante saber que não estamos sozinhos, pois a verdade da panaderia El Suspiro era simples e terrível. Regina não estava vendendo pão. Ela estava vendendo alívio, e o ingrediente secreto, aquele que dava a elasticidade estranha e o cheiro ferroso, era a matéria-prima mais pura e dolorosa do coração humano, destilada e incorporada. E ela precisava de mais, sempre precisava de mais. O seu trabalho na madrugada era apenas o começo, e o poço seco, tampado no pátio, não estava vazio. Ele estava esperando pelo que Regina não conseguia mais incorporar na massa. O peso morto, a sobra, o lixo da alma. O que você está sentindo agora, essa ansiedade sutil, é exatamente o que Puebla sentia em 1924, quando o vento noturno trazia o cheiro adocicado e viscoso do pão de Regina. E se ela estava sovando a essência da tristeza dos outros, quem estava sovando a dela? Esse é um pensamento que, se você o segurar por muito tempo, pode fazer você perder o seu próprio peso. Não olhe para a tábua de madeira na sua cozinha agora, se estiver de noite.
Não se pergunte o que foi amassado ali antes. Apenas respire. E lembre-se, a noite ainda é jovem e o cheiro de fermento está apenas começando a subir. Você já acordou com a sensação de que não está completo, não a sensação de fome ou de cansaço físico, mas aquela lacuna silenciosa que fica entre um pensamento e o próximo, um espaço vazio onde algo essencial deveria estar, mas simplesmente se esvaiu. Em Puebla, em 1924, essa sensação não era ocasional, era atônica. Era o que Regina, a padeira, estava assando em seu forno e distribuindo fatia por fatia para toda a cidade. No início da nossa história, falamos sobre a perfeição do pão, sobre a dependência quase religiosa que ele gerava. Mas agora, precisamos ir mais fundo, espremer o silêncio da noite para entender o que realmente estava sendo amassado naquela padaria. Não era apenas farinha e fermento, era a própria consistência do tempo, o peso das confissões não ditas. Regina havia se tornado uma sombra de si mesma. A vitalidade robusta que se espera de alguém que passa as madrugadas em trabalho físico intenso simplesmente a abandonou. Ela definhava. Seus braços, no entanto, mantinham uma força que desafiava sua aparência frágil. Observadores casuais, e havia poucos em Puebla que ousavam observar Regina de perto por muito tempo, notavam a palidez, o olhar fixo, mas o que ninguém ousava comentar, nem mesmo em cochichos roubados no confessionário ou nos mercados, era a maneira como ela tratava a massa. Lembre-se, o pão de Regina era mais que saboroso. Ele pacificava. Ele trazia uma calma estranha, uma mansidão que se instalava nos habitantes da cidade como uma névoa fria. Mas a paz tem um preço, e o preço, em Puebla, era o silêncio. Quando as pessoas comiam o pão de Regina, elas não apenas saciavam a fome física, elas pareciam aliviar-se de um peso emocional. A ansiedade diminuía, as brigas conjugais se tornavam raras e o murmúrio constante das pequenas preocupações cotidianas se dissolvia. O problema era que, junto com a ansiedade, desaparecia também a paixão, a curiosidade, a indignação justa e até mesmo, gradualmente, a memória de si mesmos antes daquele pão. Puebla, que já havia sido uma cidade vibrante, cheia de cores gritantes e vozes estridentes de vendedores e crianças, começou a se tornar monocromática. As conversas diminuíram de volume, transformando-se em zumbidos baixos, quase inaudíveis. Os sorrisos se tornaram forçados, lentos, como se exigissem um esforço físico imenso para se manifestarem. Era como se a cidade estivesse sendo drenada de seu ruído interior, um esvaziamento orquestrado por uma massa que agia como um sifão silencioso. A essa altura, se você está sentindo um desconforto frio na nuca, se essa descrição da paz forçada toca em alguma corda silenciosa de seu próprio medo da conformidade, talvez você devesse parar. Mas se a curiosidade é maior, se você precisa saber o que Regina estava fazendo com a alma da cidade, então faça um pacto de silêncio agora. Fique até o final, prenda a respiração e apenas observe. Se for ficar, subscreva ao canal. É a nossa garantia de que esse segredo, mesmo depois de revelado, não será esquecido. Voltando ao balcão de madeira desgastada da padaria de Regina. As entregas dos ingredientes eram estranhas. A farinha vinha em sacos que pareciam comuns, mas tinham um peso muito maior do que deveriam, e um cheiro quase imperceptível de terra molhada, não de grão. O fermento era cultivado por Regina em um porão úmido e escuro, sob um processo que envolvia longas horas de exposição ao sereno, nunca ao sol. Mas o elemento mais perturbador era a água. Regina não usava a água do poço comunitário. Todas as noites, antes do trabalho de sova começar, ela saía com uma jarra grande de cerâmica envolta em um pano grosso e caminhava para os arredores da cidade, para uma nascente abandonada, esquecida por todos, exceto pelos muito velhos,
que a associavam a antigas histórias de infortúnios e sacrifícios. Essa água, diziam os sussurros que ainda teimavam em existir, carregava o lamento da terra. E era essa água que, quando misturada à farinha pesada, transformava a massa em algo maleável, sim, mas também estranhamente responsivo. Quando Regina começava a sovar, o som não era o estalo rítmico e satisfatório que se espera de uma padeira. Era um som opaco, quase um baque surdo, como se ela estivesse socando um tecido denso e úmido. E a padaria ficava ainda mais fria. O processo de sova de Regina durava horas. Ela não usava máquinas, ela usava a força dos braços e o peso do corpo. Eram nessas horas, entre a meia-noite e as 3 da manhã, o horário em que o véu entre o que é e o que não é se torna mais fino, que o mistério se manifestava. Dizia-se que Regina não estava sovando a massa para dar elasticidade, mas sim para extrair algo dela. A massa parecia absorver a luz da lamparina. Ficava cinzenta, pesada, até que Regina começava a trabalhar nela com uma intensidade quase violenta. Ela a golpeava, a dobrava sobre si mesma e então, exausta, apoiava a testa sobre o bloco pegajoso e ficava ali, por minutos a fio, em um silêncio total, exceto por sua respiração superficial. Era como se, durante essa pausa forçada, a massa estivesse sussurrando segredos diretamente em seu ouvido. O pão, você deve entender, não acalmava por mágica. Acalmava porque ele removia a turbulência das pessoas. E essa turbulência não desaparecia. Ela era transferida. Para onde? Para a massa. Regina estava sovando o medo, a dor, o ressentimento e a raiva da cidade inteira, concentrando tudo isso em um amálgama denso e quase vivo. Ela estava se tornando uma mediadora involuntária, uma esponja psíquica. O que ela sovava não era pão. Era o peso emocional coletivo de Puebla, transformado em uma substância que, depois de assada, era devolvida à cidade como um veneno lento, disfarçado de nutrição. O efeito colateral desse trabalho era visível em Regina. Ao dobrar a massa, suas mãos, que antes eram ásperas pelo trabalho, começaram a ficar lisas, quase translúcidas, como se a pele estivesse se afinando. E a palidez não era apenas falta de sono, era a ausência de cor, o sinal de que ela estava doando sua própria vitalidade para manter a paz da massa. Havia um cheiro na padaria que, quando alguém se aproximava da porta fechada, era impossível de ignorar. Não era o aroma acolhedor de levedura, era algo metálico, doce e podre ao mesmo tempo. Era o cheiro de emoções estagnadas, de lágrimas secas, misturadas com o calor do forno. Os moradores de Puebla, embora mais calmos, estavam cada vez mais apáticos. Eles paravam de questionar as coisas, paravam de sonhar. A vida se resumia a esperar o amanhecer, comer o pão de Regina e depois esperar o anoitecer. Mas o que acontecia com o que era extraído? Pense nisso. Se Regina estava tirando a essência da discórdia, a essência do trauma, a essência da paixão, ela precisava de algo para preencher o vazio deixado pela sova. E o que ela fazia era usar o que sobrava da massa anterior, a parte que ela separava para ser o fermento-mãe. Mas não era um fermento normal. O que ela mantinha era o concentrado do sofrimento acumulado. Essa parte da massa era mantida em uma caixa de metal, escondida sob o piso de terra batida da padaria. E essa caixa, nas noites mais frias, parecia pulsar. Imagine Regina, sozinha, iluminada apenas pelo brilho fraco do forno, abrindo essa caixa. O cheiro de lá deve ter sido insuportável, a concentração de toda a miséria humana da cidade. E, no entanto, era a fonte de sua matéria-prima. Ela não estava adicionando algo proibido à receita, como o sangue ou restos mortais, que a mente rapidamente associa ao horror. Não. O que ela adicionava era mais insidioso.
Ela estava adicionando o eco-perinos da cidade em sua forma mais concentrada e destilada, misturando o trauma antigo ao pão novo, criando um ciclo vicioso de dependência e esvaziamento. A sova, portanto, não era um ato de culinária, era um ritual de purificação forçada, uma alquimia macabra. Ela estava transformando a dor em inércia, o que era mais aterrorizante do que qualquer grito explícito, porque a dor pode ser combatida, mas a inércia, o abandono da vontade, é o fim de tudo. Houve tentativas de resistência, é claro. Sempre há um que sente que algo está errado. Um jovem tecelão que recentemente havia se apaixonado e começado a sentir a intensidade da vida, começou a se recusar a comer o pão. Ele alegava sentir-se pesado, sonolento demais após a primeira mordida. O que aconteceu com ele é crucial para entender o poder de Regina. Quando o tecelão parou de comer o pão, ele começou a sentir o peso de todas as emoções que a cidade estava perdendo. Ele se tornou, de repente, hiperalerta, mas também sobrecarregado. A raiva que os outros não sentiam mais irrompeu nele. O medo da morte que a cidade havia esquecido começou a consumi-lo. Ele era o único ponto vibrante em uma tela cinza, e isso o isolou. O tecelão tentou falar, tentou alertar sobre o silêncio, mas quando ele abria a boca, a inércia dos outros era tão grande que suas palavras pareciam se dissolver no ar antes de atingir qualquer ouvido. Eles apenas o olhavam com aquela calma vazia, aquela paz forçada que o pão de Regina havia garantido. Eles o viam como um perturbador, alguém que estava tentando reintroduzir a desarmonia na recém-encontrada quietude de Puebla. Regina, de sua parte, apenas o observava da padaria. Ela não precisava falar. Ela não precisava sequer sair. A cidade, alimentada por sua sova, faria o trabalho por ela. O tecelão, incapaz de suportar o peso emocional de uma cidade inteira, começou a definhar mais rápido do que a própria Regina. Ele finalmente cedeu, não por fome, mas por exaustão psicológica. Ele voltou à padaria em uma manhã fria, implorando por uma fatia, qualquer coisa que o fizesse sentir-se vazio e calmo novamente. Regina não lhe deu o pão. Ela lhe deu a massa crua, aquela que estava prestes a ir para o forno, e ele comeu. Dizem que ele sentiu um alívio imediato, seguido de um apagão total, e o tecelão nunca mais foi visto. Ele simplesmente se desintegrou na inércia coletiva de Puebla, absorvido pelo ciclo da padaria. O que isso nos diz sobre a padeira? Que ela não era apenas uma artesã, ela era uma controladora de almas, talvez involuntária, mas terrivelmente eficaz. E a essência que ela retirava não se dissipava, ela ficava presa. Quando Regina batia a massa contra a bancada, ela estava compactando a vida. E ao assar, ela estava fixando essa inércia. E agora, a parte mais íntima, a que Regina tentava esconder de si mesma. Nosso olhar de narrador se volta para o interior da padaria, na escuridão anterior ao amanhecer. Regina estava começando a duvidar. Ela sentia o frio, o cansaço que não vinha apenas da vigília. Ela estava percebendo a ausência de seu próprio coração batendo forte. O pão não estava apenas tirando a turbulência da cidade. Estava tirando dela a capacidade de sentir remorso, de questionar o que fazia. Em um momento de fraqueza, ela pegou um pequeno espelho, um que usava apenas para verificar se havia farinha no rosto. E o que ela viu não foi apenas palidez ou olheiras fundas. Ela viu um reflexo que parecia ligeiramente deslocado, como se houvesse uma camada de gelo entre ela e sua imagem. E ela percebeu que, quando tocava o espelho, não sentia o frio do vidro, mas sim uma estranha dormência, como se sua pele estivesse sempre anestesiada. A última coisa que ela viu, antes de quebrar o espelho com um golpe rápido e decisivo de um rolo de madeira, foi a sombra. Não a dela,
mas uma sombra longa e fina que parecia mover-se lentamente, espelhando cada um de seus movimentos, mas com uma densidade muito maior. Essa sombra não pertencia à lamparina. Pertencia à massa que esperava ser sovada. E aqui reside o cerne do horror para a parte final. Se Regina estava removendo a emoção da cidade e a transferindo para a massa, e se ela estava usando essa massa como fermento para um novo lote, quem ou o que estava crescendo nesse ciclo? Não era um fermento biológico que ela estava cultivando, era um apetite por silêncio e por perda. E esse apetite estava começando a ganhar forma, esperando o momento certo para se manifestar. O cheiro metálico, a palidez de Regina, o silêncio forçado de Puebla. Tudo convergia para a caixa escondida sob a terra, onde o concentrado de toda a infelicidade humana pulsava na escuridão. Estamos chegando perto da conclusão, onde a colheita desse pão será revelada. Mas antes que sigamos, pare, olhe ao redor da sala em que você está. Você sente esse frio incomum? Você ouve um silêncio que parece mais denso do que deveria? Se você entendeu o peso que ela carregava, se você sentiu o murmúrio da massa se insinuando na sua mente, escreva apenas: "Eu ouvi o murmúrio." E compartilhe isso com quem você sabe que está acordado, mas não deveria estar, para que a tensão não pese apenas sobre você. Regina, naquela noite, colocou as mãos na última fornada e percebeu que o cheiro não vinha mais do fermento ou do forno. O cheiro vinha dela mesma, e ela sabia que, para haver pão amanhã, algo mais deveria ser sovado além da massa. Algo que ela, naquele momento, percebeu que a cidade estava disposta a entregar. Algo que não era farinha, não era água, mas que daria ao pão a sua perfeição final e aterrorizante. O sono de Puebla era profundo, pesado e vazio, e o silêncio, essa paz roubada, era a prova de que a sova da alma estava quase completa, e o padeiro estava pronto para o sacrifício. Você consegue ouvir os baques surdos vindo da cozinha? Não se mova, ela está trabalhando agora. Você já acordou com a sensação de que não estava com fome, mas precisava desesperadamente de algo? Não um desejo físico, mas uma urgência psíquica que te puxa da cama, te arrasta pelas ruas frias da madrugada e te obriga a procurar por uma satisfação que não tem nome. É uma sede de algo que nem você sabe o que é, mas que seu corpo, de repente, reconhece como essencial. Em Puebla, em 1924, essa urgência tinha um nome, uma forma e um cheiro que pairava sobre os telhados úmidos antes mesmo do sol nascer. O pão de Regina. Chegamos ao ponto crucial. Se você nos acompanhou até aqui, se conseguiu suportar o peso da suspeita e o silêncio opressor que Regina impôs sobre a pequena cidade, então você sabe que o segredo dela não residia na farinha mais fina ou no fermento importado. O segredo estava no preparo, no que ela escolhia adicionar, e mais importante, no momento exato em que ela fazia isso. A noite em que tudo se revelou não foi uma noite de tempestade dramática, nem de gritos ensurdecedores. Foi a noite mais silenciosa que Puebla já experimentou. Um silêncio tão denso, tão perfeito, que parecia ter sido fabricado, cozido no vapor da própria padaria. Um silêncio que engolia os sons distantes dos cães, que sufocava o ranger das tábuas e que fazia com que o batimento do seu próprio coração soasse como um tambor fora de compasso. É nesse silêncio que o verdadeiro horror se desenrola, porque é no silêncio que somos forçados a escutar o que não queremos. Havia um homem, um vizinho, que morava 2 quarteirões abaixo, que nunca confiava no silêncio. Ele era Manuel, um relojoeiro que apreciava o ritmo constante da vida e que via na paz excessiva de Puebla algo fundamentalmente errado. Ele via o sorriso fixo nos rostos dos seus vizinhos,
A produtividade implacável, a ausência de brigas, de ciúmes, de qualquer paixão real que desse sabor à existência humana. Era como se a cidade inteira tivesse sido coberta por uma camada fina, doce de conformidade. E ele sabia, ele sentia na sua alma de artesão, que apreciava a precisão, que tudo aquilo vinha do lugar onde o tempo era medido pela expansão da massa. A padaria de Regina. Manuel se arrastou até lá na madrugada, por volta das 3h17 da manhã, a hora proibida, aquela em que as sombras têm mais peso do que os corpos. Se você está sozinho agora, ouvindo isso, feche a porta, ou finja que não ouviu o ranger da madeira na cozinha, porque o que ele viu, eu não quero que você veja, mas sou obrigado a descrever. Ele não usou a porta da frente, contornou o muro de adobe, o cheiro de mofo e fermento queimado subindo em ondas. A janela lateral da área de sovamento estava entreaberta, liberando um calor que era quase palpável. Um calor que não parecia vir apenas do forno, mas de algo mais profundo, algo que exigia energia vital para existir. Manuel se espremeu contra a parede fria e espiou. Regina estava lá, como sempre, imersa na luz oscilante do braseiro, mas ela não estava mais sovando com a força bruta que a caracterizava. Não. Agora, o movimento dela era um ritual, uma dança lenta, quase hipnótica. As mãos dela, antes cobertas de farinha, pareciam nuas, escuras, brilhantes com um suor oleoso, ou talvez com algo mais viscoso. Diante dela, na enorme mesa de madeira, repousava a fornada da manhã. Mas não era uma massa comum, era colossal, ocupando quase todo o espaço. Era cinzenta, pesada e pulsava, literalmente pulsava, como um coração que batesse sob a superfície de um lago de lama espessa. Manuel parou de respirar. Ele jurou ter escutado um som abafado vindo da massa, um som de sucção, um murmúrio de vozes entrelaçadas que lutavam para escapar da viscosidade. Regina sorriu. Mas não era um sorriso de padeira. Era o sorriso de quem finalmente alcançou o controle total sobre o seu material. O seu rosto, antes robusto e humano, parecia ter se esticado, como se a pele não fosse suficiente para conter a energia que corria por baixo dela. Seus olhos, que sempre foram castanhos e profundos, agora refletiam a luz do fogo com um brilho amarelo e perturbador. O clímax veio no ato final. Na história que você ouviu até agora, Regina coletava a essência da cidade, as pequenas tragédias, os medos guardados. Mas agora, ela não estava mais coletando. Ela estava refinando. Na frente dela, sobre uma tábua de corte separada, havia uma substância. Manuel precisou de muito tempo para processar o que era aquilo. Não era farinha escura, não era semente. Parecia pó, mas quando Regina tocou, o pó se moveu. Era, na verdade, uma coleção de pequenas figuras secas e retorcidas, como cascas vazias. Ele percebeu o que elas eram. Eram as sobras. Eram os resíduos do que o seu pão havia consumido. Puebla, através do pão, estava liberando suas tensões e dores. Sim, mas estava liberando também a sua vontade. Quando uma pessoa mordia o pão de Regina, ela não apenas saciava a fome, ela entregava um pedaço do seu controle emocional. Ela entregava a capacidade de sentir desespero genuíno ou alegria não regulada. O pão metabolizava isso, transformando a complexidade humana em uma massa maleável e previsível. O que restava, o que era expelido pelo processo de fermentação sobrenatural, eram aquelas figuras secas, a pura ausência de alma. Regina pegou as cascas vazias, os espectros da vontade de Puebla, e começou a esmagá-las lentamente, voltando a fazer o movimento de sova. E o que ela estava sovando agora não era a massa grande e pulsante. Ela estava sovando um pequeno pão, separado, que ela chamava, em um sussurro gutural que Manuel mal conseguiu ouvir, de a semente. Este pão pequeno não seria vendido. Este pão era a âncora.
Ele era a garantia de que a cidade jamais se libertaria do ciclo vicioso da sua deliciosa conformidade. Se você sente que há um vazio crescendo dentro de você, uma falta de paixão que não consegue explicar, pense em Puebla, pense em Regina e pense no que você pode ter comido ontem à noite que te deixou tão dócil. Manuel não conseguiu mais ficar. O horror não era o ato de canibalismo espiritual, mas a perfeição do controle. Regina não precisava matar, ela precisava apenas esvaziar. Ele estava prestes a se afastar, a correr para a escuridão da cidade, quando Regina, sem mudar seu ritmo hipnótico, virou a cabeça e olhou diretamente para a janela. Os olhos amarelos não eram mais de uma pessoa, eles eram apenas luz. Pura predação. Você gostou do cheiro, Manuel? A voz dela não era alta, mas preencheu o silêncio com uma intimidade aterrorizante. Você sempre gostou do meu pão. É o único pão que te permite dormir sem pesadelos. Ela não o estava ameaçando, ela estava convidando-o a participar do seu próprio aniquilamento. Venha, meu bom relojoeiro, ela continuou, estendendo a mão coberta de massa cinzenta. Sinta o quanto é leve ser apenas farinha. Junte-se à minha grande fornada. Manuel correu. Ele correu, como se o silêncio da noite estivesse ganhando corpo e o perseguindo. Ele tropeçou nas pedras úmidas e só parou quando chegou à sua casa, trancando todas as portas e janelas. Ele olhou para os seus relógios, aqueles que ele havia consertado e dado ritmo, e então ele viu. Em todos eles, o ponteiro dos segundos tinha parado. Todos os relógios de sua casa estavam parados às 3h17 da manhã. A padaria de Regina, na manhã seguinte, estava vazia. Não havia sinais de luta, nem de fuga. Havia apenas um calor residual e o cheiro doce e pesado de canela e pecado. As prateleiras estavam, no entanto, repletas. Centenas de pães frescos, perfeitamente dourados, esperando para serem consumidos pela cidade que dormia. Regina havia desaparecido. Ela havia se integrado. Ou pior, ela havia sido a massa o tempo todo. O que acontece quando o mal não é combatido, mas consumido? Puebla não lamentou a partida da padeira. Na verdade, Puebla floresceu. Os anos seguintes foram marcados por uma prosperidade estranha. Os agricultores trabalhavam mais, os negócios prosperavam e a taxa de criminalidade despencou para zero. As pessoas eram diligentes, calmas e terrivelmente previsíveis. O único vestígio da sua antiga vida emocional eram os pequenos arroubos de compulsão por pão. Manuel tentou alertar a todos. Tentou contar a história do que viu, das cascas secas, da massa pulsante, mas ninguém o ouviu. Seus vizinhos sorriam com aquela placidez irritante e diziam: "Você precisa comer, Manuel. Você está muito nervoso. O pão de Regina te fará bem." E o pão ainda estava lá. Não havia Regina, mas o pão continuava a aparecer. Toda manhã, pães frescos, perfeitos, inexplicavelmente dispostos nas prateleiras, prontos para manter o ciclo de conformidade. Diziam que eram os assistentes dela, mas ninguém jamais os via. Diziam que era o forno que cozinhava sozinho, mantido pela memória do calor de Regina. O que importa é o efeito. A cidade havia se tornado uma máquina de obediência, lubrificada pela farinha e pelo desejo. Não havia mais sofrimento real, mas também não havia mais amor verdadeiro, nem arte, nem a rica e caótica bagunça que define a humanidade. Tudo havia sido amassado, homogeneizado e servido com uma crosta crocante. Manuel, o relojoeiro, foi o último a sucumbir. Ele resistiu por meses, vivendo de batatas e água, recusando-se a tocar no pão da alma. Mas a urgência, aquele desejo plantado no subconsciente de Puebla, começou a corroer sua resistência. Ele ouvia os sussurros da padaria vazia, a 2 quadras de distância, chamando-o. O cheiro, mesmo a essa distância, era intoxicante. Não cheirava apenas a pão, cheirava a solução, a paz fácil,
a entrega. Ele finalmente foi. Naquela mesma hora, 3h17. Ele caminhou lentamente, não mais como um fugitivo, mas como um peregrino que alcança o santuário. A padaria estava escura, mas a porta não estava trancada. Lá dentro, na mesa de sova, a massa não estava mais. Havia apenas uma tábua de madeira limpa, mas sobre ela repousava um único pedaço do pão da semente, o pão de âncora que Regina havia preparado. Era pequeno, escuro e tinha a forma de um olho fechado. Manuel pegou o pão. Estava quente, e ele soube naquele instante que Regina havia vencido. Não havia mais nada a fazer a não ser aceitar a paz que ela oferecia. Ele levou o pão até a boca. O gosto era indescritível. Era a soma de todas as suas memórias, de todas as suas frustrações, de todos os seus amores perdidos condensados em uma mordida. Era o gosto da desistência. E ao mastigar, ele sentiu o silêncio preencher os espaços vazios de sua cabeça. Ele sentiu a precisão de sua alma ser absorvida pelo bolo. E o relojoeiro, o último bastião de resistência, tornou-se mais um pedaço de farinha na grande máquina de conformidade de Puebla. Se você chegou até o fim desta história, eu peço que você preste atenção em uma coisa muito específica. Não nos grandes eventos, mas nos pequenos. Naquele desejo súbito por um alimento específico que você não consegue explicar. Naquela sensação de paz forçada, de que as coisas deveriam ser mais difíceis, mais barulhentas, mais reais, mas não são. O horror de Puebla em 1924 não foi um monstro que podia ser visto. Foi um desejo que não podia ser ignorado. Regina não morreu, ela se tornou o ciclo, e os seus pães continuaram a ser vendidos de forma anônima em toda a região, talvez em todo o México, levados por comerciantes silenciosos que não sabiam o que estavam transportando. Quantas vezes você comeu algo que parecia bom demais para ser verdade? Algo que silenciou aquela voz interna de crítica, de dúvida, de descontentamento? Quantas vezes você trocou a sua liberdade de sentir pela paz anestesiada? Eu te peço que pare por um momento. Se você sentiu essa tensão crescendo, se essa história te tocou de uma forma que te faz querer olhar por cima do ombro, olhe agora. Não tenha medo, mas preste atenção. E se você entender a profundidade desse horror, se você já sentiu a mão fria da conformidade te puxando, comente abaixo a palavra "Eu ouvi isso". Eu preciso saber que não estou sozinho com este segredo. E se você conhece alguém que vive uma vida silenciosa demais, que está sempre buscando o conforto fácil, talvez você deva compartilhar esta história com ela. Puebla continua pacífica, produtiva e eternamente faminta pelo pão. O relógio de Manuel nunca mais funcionou. E se você fechar os olhos e respirar fundo, bem fundo, no silêncio da noite, você ainda pode sentir, levado pelo vento, o cheiro doce e nauseante de fermento, canela e o silêncio. Um cheiro de promessa e de servidão. Não coma o pão que não sabe de onde veio. Não confie na paz que custa a sua alma. E se você acordar amanhã sem fome, mas com um desejo avassalador por algo crocante, algo quente, olhe bem nos seus olhos no espelho. E se eles estiverem apenas um pouco mais vazios, lembre-se. Regina pode estar sovando a sua próxima fornada. E a sua porção já está separada, só esperando o momento de ser assada. Escute o silêncio. Ele é o seu novo padeiro.